Quando tudo parece estar perdido, quando a dor é mais forte do que qualquer palavra, quem somos nós diante de Deus? Você já se sentiu completamente devastado pela perda? O que você faria se tivesse que enfrentar o sofrimento mais cruel e inesperado, sendo testado em cada aspecto da sua vida? Este é o relato de Jó, um homem de fé inabalável, mas que viu seu mundo desabar em um único momento. Sua história de dor e redenção é mais relevante do que nunca. Jó era um homem íntegro e justo, temente a Deus e com uma vida cheia de prosperidade. Ele tinha uma grande fortuna, composta por vastas propriedades, rebanhos imensos de ovelhas, camelos, bois e jumentos. Ele era um homem respeitado, conhecido por sua generosidade e bondade, tanto entre seus amigos quanto em sua comunidade. Sua casa estava repleta de filhos e filhas, e ele oferecia sacrifícios diários a Deus para garantir a pureza de sua família. Tudo parecia perfeito. Sua fé em Deus era firme, inabalável. Ele acreditava que sua prosperidade era uma bênção divina, mas também entendia que tudo aquilo poderia ser retirado a qualquer momento, como um teste de fidelidade. Essa compreensão de que Deus era o soberano de sua vida, independente das circunstâncias, fazia com que ele vivesse com humildade e gratidão. Mas, como sabemos, a vida de Jó estava prestes a mudar drasticamente, de uma forma que nenhum homem poderia prever. Imagine-se vivendo a vida de Jó. Você teria tudo o que deseja, uma família unida, amigos, respeito e uma relação profunda com Deus. A sua fé seria tão sólida quanto a de Jó? O que você faria se tudo isso fosse tirado de você de uma vez só? Deixe nos comentários o que você acha que sentiria se estivesse no lugar de Jó. Foi em um dia aparentemente comum que tudo desmoronou. O grande teste de Jó começou quando Satanás desafiou a fidelidade de Jó diante de Deus. Ele questionou a sinceridade da devoção de Jó, argumentando que o homem só adorava a Deus porque tinha sido abençoado com riquezas e prosperidade. Desafiado, Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas impôs limites, dizendo que ele não poderia tocar em sua vida. Num único dia, Jó perdeu tudo o que tinha. Mensageiros chegaram um após o outro, trazendo as piores notícias. Seus bois e jumentos foram roubados pelos inimigos. Seus rebanhos de ovelhas e camelos foram destruídos por fogo do céu e invasores. Seus filhos e filhas, que estavam reunidos em uma festa na casa do irmão mais velho, morreram quando o telhado desabou sobre eles. Em um golpe devastador, Jó viu sua riqueza, sua família e seu legado desaparecerem. O que mais poderia acontecer a um homem que já havia perdido tudo? Como alguém poderia suportar tal dor? O que você faria se, no instante mais inesperado, sua vida fosse arrancada de você de maneira tão cruel? A perda de um ente querido, a perda de toda uma vida construída, como você lidaria com isso? Deixe sua reflexão nos comentários. Jó, no entanto, não amaldiçoou a Deus. Ao contrário, ele se levantou, rasgou suas roupas em sinal de luto e se prostrou em adoração. Ele disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Apesar da dor profunda que sentia, sua fé permanecia inabalável. Ele não acusou a Deus, não questionou suas ações. Jó sabia que sua verdadeira riqueza estava em sua relação com Deus e que tudo o que possuía, desde a família até os bens materiais, era provisório. Essa atitude de fé diante da perda é algo que nos desafia até hoje. É fácil acreditar em Deus quando tudo vai bem, quando a vida nos sorri. Mas e quando a tempestade chega? O que fazer quando somos atingidos por infortúnios e injustiças? Como manter nossa fé diante de uma dor insuportável?
Jó nos ensina que a verdadeira fé não está nas bênçãos materiais, mas no reconhecimento de que Deus é soberano, seja na alegria ou na tristeza. E você conseguiria manter sua fé diante de uma perda tão grande? Já passou por algo que testou sua confiança em Deus? Deixe nos comentários como você reagiria em um momento de dor extrema. Se perder sua família e bens materiais não fosse o suficiente, Jó foi acometido por uma doença terrível. Ele desenvolveu úlceras dolorosas do topo da cabeça até a planta dos pés. Seus amigos, que inicialmente vieram visitá-lo, ficaram horrorizados com sua condição. Eles não o reconheceram. Ele estava irreconhecível, seu corpo destruído pela dor, coberto de feridas purulentas. Em seu sofrimento, Jó se sentava sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de vidro. Sua esposa, ao vê-lo em tal estado, disse-lhe: "Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Ela não conseguia compreender por que ele ainda se mantinha fiel a Deus, mesmo diante de tamanha tragédia. Mas Jó, mesmo em sua dor física insuportável, respondeu: "Você fala como uma louca. Se aceitamos o bem de Deus, por que não aceitar o mal?" Neste ponto da história, a dor física de Jó se torna uma metáfora poderosa para a luta interna de todos nós. Quais são os limites do sofrimento humano? Como reagir quando, além da perda emocional, somos atingidos por uma dor física avassaladora? O que faria você continuar em sua fé quando o sofrimento parece não ter fim? Vamos conversar nos comentários sobre como lidamos com os momentos de aflição. Com o passar do tempo, 3 amigos de Jó chegaram para confortá-lo, mas em vez de consolar, começaram a acusá-lo. Eles insistiam que o sofrimento de Jó era consequência de algum pecado oculto e que ele deveria se arrepender diante de Deus. Eles acreditavam que se Jó estava sofrendo era porque algo errado havia feito. A ideia de punição divina era forte em sua mente. Jó, por sua vez, negou veementemente qualquer culpa, alegando que sempre agiu com retidão. A tensão entre ele e seus amigos aumentou à medida que a conversa se aprofundava. Ele questionava por que os justos sofrem, por que a dor é permitida aos bons, enquanto os ímpios prosperam. Ele não conseguia entender por que Deus permitia que ele, um homem justo, fosse submetido a tal sofrimento. Você já se sentiu injustiçado por algo que lhe aconteceu? Já teve alguém tentando lhe dar explicações que, no fundo, não faziam sentido? Como você lida com o sofrimento quando não encontra respostas claras para suas perguntas? Escreva sua opinião nos comentários. Finalmente, Deus responde a Jó, mas de maneira que ele não esperava. Em uma série de perguntas, Deus desafia Jó, mostrando-lhe a grandeza e a complexidade do universo, coisas que Jó, um ser humano limitado, não poderia compreender. Deus lhe pergunta: onde você estava quando eu fundei a terra? Quem determinou suas medidas? Quem deu ordem ao mar dizendo-lhe: até aqui você virá, e não mais? A resposta de Deus não foi um simples consolo. Ele não explicou diretamente por que Jó estava sofrendo. Em vez disso, ele revelou a Jó que o sofrimento, embora incompreensível, fazia parte de um plano maior, algo além da capacidade humana de entender completamente. Jó, então, compreendeu que a sabedoria de Deus era infinitamente superior à sua e que o sofrimento não era necessariamente uma punição, mas um mistério divino. Após a resposta divina, Jó se arrependeu de suas dúvidas e questionamentos. Ele reconheceu a soberania de Deus e o adorou em espírito e em verdade. Deus restaurou a fortuna de Jó, dando-lhe ainda mais bens do que ele havia possuído antes. Seus filhos também foram substituídos e ele viveu muitos anos em paz, vendo seus descendentes prosperarem. Jó, ao final de sua história, não apenas recuperou o que havia perdido, mas sua fé e compreensão sobre a grandeza de Deus foram transformadas.
Ele não era mais o homem que questionava as razões do sofrimento, mas alguém que aceitava a majestade divina em todas as circunstâncias. A história de Jó nos ensina que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas na fé que mantemos, mesmo nas horas mais sombrias. O sofrimento não define quem somos, mas a maneira como reagimos a ele. Jó nos deixou um legado de resiliência e confiança em Deus. E você, o que aprendeu com a história de Jó? Qual lição pode tirar para a sua própria vida? Deixe suas reflexões nos comentários.